eu te perguntar qual é o carro que melhor representa o sonho de potência, presença e respeito no Brasil, é bem provável que o nome Opala venha direto na sua cabeça. E não é por acaso, porque o Chevrolet Opala SS não foi apenas um carro lançado em um catálogo antigo, ele foi um símbolo de status, de força e de personalidade em uma época em que dirigir ainda era uma experiência crua, barulhenta e visceral, quando o carro dizia muito sobre quem estava atrás do volante. Mas o que muita gente não percebe é que o Opala SS nasceu quase como um ato de ousadia dentro do Brasil, em um país fechado para importações, com poucas opções esportivas reais e onde desempenho era praticamente um privilégio para poucos. E mesmo assim a Chevrolet decidiu criar algo que não apenas fosse rápido, mas que parecesse rápido parado. Algo que transmitisse respeito só de encostar no retrovisor. O Opala chegou ao Brasil em 1968, misturando a base do Opel Rekord alemão com a mecânica robusta do Chevrolet norte-americanos, e desde o começo ele já chamava atenção pelo porte, pelo conforto acima da média e principalmente pela possibilidade de motores 6 cilindros, algo que para o padrão brasileiro da época parecia coisa de outro planeta. Enquanto a maioria dos carros nacionais ainda era simples, leve e modesta em desempenho, o Opala surgia como um sedã grande, pesado e com cara de carro de filme, e isso automaticamente criou um desejo coletivo, porque ele entregava uma sensação de sofisticação misturada com brutalidade, algo que poucos carros conseguiam fazer naquele período. Só que foi no início dos anos 70 que a coisa realmente ficou séria, quando surge o Opala SS, a sigla que até hoje arrepia qualquer entusiasta, Super Sport, e aqui não era só um adesivo bonito colado na lateral, era uma proposta completa de carro esportivo adaptado à realidade brasileira, respeitando as limitações do país, mas sem abrir mão da atitude. O visual do SS era agressivo de verdade. Faixas pretas marcantes, detalhes exclusivos, rodas que passavam sensação de força e uma postura que deixava claro que aquele Opala não era feito apenas para ir do ponto A ao ponto B, ele queria ser visto, ouvido e respeitado, principalmente quando parava no semáforo ao lado de qualquer outro carro da época. E então vinha o coração do monstro, o lendário motor 6 cilindros em linha, que chegou aos 4,1 litros, conhecido como 250S, um motor que não impressiona pelos números frios de potência se comparado aos padrões atuais, mas que entregava algo muito mais importante, torque em abundância, respostas imediatas e uma sensação de empurrão constante que colava o motorista no banco desde baixas rotações. Dirigir um Opala SS nunca foi uma experiência refinada ou delicada, era pesada, era bruta, o volante exigia braço, o acelerador respondia com vontade e o ronco do motor invadia o interior sem pedir licença, e talvez seja exatamente por isso que ele marcou tanto, porque ele não tentava mascarar a experiência, tudo era direto, honesto e intenso. Enquanto hoje muitos carros esportivos são extremamente rápidos, mas silenciosos, cheios de filtros eletrônicos e sistemas que corrigem qualquer erro do motorista, o Opala SS fazia tudo de forma crua. Se você acelerasse demais, você sentia, se errasse uma curva, aprendia na marrã, era um carro que exigia respeito e devolvia emoção em troca. Essa característica fez com que o Opala SS ganhasse fama tanto nas ruas quanto nas pistas, ele virou presença constante em arrancadas, campeonatos regionais, preparações extremas e também em histórias quase lendárias de disputas improvisadas em rodovias brasileiras, quando o ronco dos 6 cilindros era praticamente um convite para o desafio. Com o passar dos anos, muitos Opalas SS foram modificados, descaracterizados ou simplesmente destruídos pelo uso intenso, o que acabou transformando os exemplares originais em verdadeiras relíquias. Disputadas por colecionadores e apaixonados que entendem o valor histórico por trás daquele conjunto mecânico. Hoje, encontrar um Opala SS original, bem conservado e com documentação correta é quase como achar um pedaço intacto da história do automobilismo brasileiro, e os preços refletem isso, porque não se trata apenas de metal, borracha e combustível, se trata de memória, identidade de uma época em que o Brasil também sabia criar carros que despertavam paixão genuína. O mais curioso é que o Opala SS nunca tentou ser um supercarro, ele nunca prometeu tecnologia de ponta, aerodinâmica avançada ou soluções futuristas, ele simplesmente entregou o básico muito bem feito, motor grande, tração traseira, visual marcante e uma personalidade forte, e isso foi mais do que suficiente para eternizar o modelo. Talvez o Opala SS seja tão lendário justamente porque ele representa um Brasil mais ousado, um Brasil que acreditava em criar algo marcante mesmo com inúmeras limitações industriais, um país que mostrou que não era preciso copiar exatamente o que vinha de fora para construir um ícone nacional respeitado até hoje. Além disso, o Opala SS acabou se tornando uma referência cultural, aparecendo em filmes, músicas, encontros de carros antigos e até no imaginário popular como sinônimo de carro forte, de carro de respeito, aquele tipo de veículo que até quem não entende de automóvel reconhece de longe. Mesmo décadas após o fim de sua produção, o Opala SS continua influenciando gerações,
seja inspirando projetos de restauração, seja servindo como base para preparações modernas ou simplesmente sendo admirado como uma obra de uma era em que o automóvel ainda era emoção antes de ser eficiência. No fim das contas, o Opala SS não é apenas um carro antigo guardado em garagens ou eventos de final de semana. Ele é um lembrete de que dirigir pode ser uma experiência emocional, barulhenta, imperfeita e visceral, e que muitas vezes é exatamente isso que transforma um carro em lenda. E se você curte esse tipo de conteúdo sobre história, a tecnologia e as curiosidades do mundo automotivo, já segue o canal Velocidade Oculta para não perder os próximos vídeos. Aqui, a paixão por carros vai muito além do volante.